Então, daqui a pouquinho vocês ativem os microfones de novo. Então, olha só. Como a gente tem mais 2 aulas e depois teremos 2 semanas de férias, né? Que do dia... só um minuto. A gente tem aula essa semana e semana que vem. E depois tem 2 semanas de férias, tá? E daí depois voltamos lá em agosto, tá? Acho que é na primeira semana de agosto, que eu acho que vai até dia 2 de agosto as férias. Mas não sei exatamente o dia, tá? Eu sei que vai ter 2 semanas ali de férias. Então, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em fazer, coloquei algumas perguntas aqui sobre todo o conteúdo que a gente já viu até agora. E daí vocês vão me ajudando, vão respondendo, e a gente vai revisando tudo que a gente já viu, então, até semana passada. Então, a aula de hoje e da aula da semana que vem vai ser só uma revisão, né, de tudo que a gente já viu, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser basicamente algumas perguntas, tá? E vocês vão me ajudando, então, a responder elas. E qualquer dúvida, tá, pessoal? Daí vocês só vão falando, tá? Não fiquem com vergonha nem nada. Eu vou pegar, então, eu vou mandar o link de todas as aulas que a gente já teve lá no grupo também. Caso alguém, sei lá, queira rever alguma aula, alguma coisa, eu vou mandar tudo lá depois, tá? Então, tá, vamos começar aqui. Então, olha só, eu coloquei aqui o programa da nossa disciplina, né? Porque a gente tem alguns conteúdos que a gente tem que vencer ao longo da disciplina, certo? A primeira unidade, então, que foi a primeira coisa que a gente viu, né? Era sobre segurança, tá? Que daí a gente viu lá quais eram os riscos elétricos, como a gente, né, quais medidas de controle, né, a gente podia tomar para minimizar esses riscos. E também, né, a gente estudou um pouquinho sobre equipamentos de proteção individual e também de coletivos, né, que a gente utiliza em instalações elétricas, tá? Então, essa foi a primeira unidade da disciplina que a gente já viu. Então, eu quero aí que alguém me citar o que vocês acham aí que seja um risco elétrico. Pense aí, quando a gente for trabalhar com instalações elétricas, que risco que a gente vai estar se expondo? O que vocês acham? Choque? Choque, né? Exato. Então, choque é um risco elétrico, né? A gente pode ali, né, colocar a mão na tomada, alguma coisa energizada e levar um choque elétrico. O que é um choque elétrico? É quando vai passar uma corrente pelo nosso corpo, tá? Aí lembrem lá na primeira aula eu mostrei uma tabelinha para vocês com os valores de corrente, o que aquela corrente ia causar no nosso corpo, né? Então, quanto maior a corrente que a gente vai estar exposto, pior serão as consequências, tá? Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado, né? E sempre, né, ter certeza que o circuito está desenergizado antes da gente mexer, antes da gente colocar a mão ali, né, para a gente se proteger desse risco que é, no caso, o choque elétrico, tá? E daí eu falei para vocês, né, voltando aqui no choque, lembra que tinha algumas normas, né, que a gente tinha que respeitar, que dizia respeito à segurança, e tinha, né, tem todo um padrão, alguns processos, alguns passos que a gente tem que seguir quando vai mexer numa instalação. Por exemplo, da gente garantir, né, que a instalação ela vai estar desenergizada para a gente mexer, né, a gente tem que colocar ali sinalização para ninguém, por exemplo, sei lá, se eu vou fazer alguma coisa aqui na minha casa, eu tenho disjuntores na minha casa, né, então eu posso ir lá e desligar o disjuntor, mas eu tenho que colocar alguma sinalização ali também para que ninguém vá lá e ligue o disjuntor de novo, né, assim eu vou estar, né, vou achar que não tem energia lá, sendo que vai ter porque alguém ligou o disjuntor. Então, tem todo um procedimento que a gente tem que seguir quando for realizar alguma manutenção, né? Tanto na hora de desenergizar a instalação, quanto também na hora de reenergizar, certo? Então, tem uns... Pode falar, Joaquim. Não, certo, é isso aí. Tá? Que cita algum? E agora, então, eu quero saber primeiro o que vocês acham que significa essa sigla, né? EPI, o que será que é isso? É equipamento de proteção individual. Isso. EPI é um equipamento de proteção individual, tá? Ou seja, cada trabalhador tem que usar um desses. Por exemplo, fone de ouvido. Fone de ouvido é um equipamento de proteção individual, né? Eu posso estar numa fábrica, em algum lugar que tenha muito barulho, então cada trabalhador vai ter que, né, utilizar ali o fone de ouvido para não estar exposto a tanto ruído assim. Tem normas, tá, para equipamentos de proteção, então, ou seja, não é qualquer equipamento que eu possa utilizar que vai estar, de fato, me protegendo. Tem todas normas em relação a isso, tá? E quando a gente, né, por exemplo, estiver trabalhando numa empresa,
a empresa que tem a obrigação de nos fornecer os EPIs, tá? Então, eles têm a obrigação de te fornecer, porém, tu tem a obrigação também de utilizar o EPI, né? Certo? Então, a empresa tem que te fornecer, porém, tu tem que usar, tá? Então, os dois lados, tá? E agora, então, o que vocês acham, né? Quais são os exemplos de EPIs que são utilizados em eletricidade? Luva, capacete. O que mais? Óculos, né? Óculos, isso, botina. É isso aí. O que mais? Deve ter mais. Alicate. O alicate não é bem um EPI, né? É mais uma ferramenta que a gente utiliza. Ah, tá. Mas tem alguns alicates, por exemplo, que eles têm uma isolação no cabo. Aí sim, também serve, né? Aquela isolação ali serve para nos proteger, caso tu vá, né, mexer em alguma coisa energizada. Mas é mais uma ferramenta que a gente utiliza, né? É como aquelas chaves de teste, né? Isso, essas aí a gente usa, né, para ver se tem tensão ou não, para ver se o nosso circuito está desenergizado ou não. Tem umas roupas também, anti-chama, né? O pessoal usa no profissional de energia. Sim. Tá, então olha só. Sim. Ó, então aqui eu coloquei alguns EPIs, ó, gente. Vocês citaram vários deles, né? Tem os óculos de proteção, então. Temos os jalecos que a gente utiliza. Tem o capacete, botina. Tem as luvas também, né? Que elas são isoladas. E aqui também tem esses cintos, né? Caso a gente vá fazer algum trabalho em altura, né? Para evitar quedas, então são utilizados esses cintos de proteção. E agora, né? Falamos dos EPIs. O que são os EPCs? Esse é o de proteção individual, não é? Individual? Não, coletivo. É. Isso. Os EPCs, então, né, são equipamentos de proteção também. Isso, mas são equipamentos de proteção coletiva, né, não individual. Por isso que a siglinha aqui é EPC, né, tem esse C no final, que o outro aí, que o outro individual aqui é coletivo, tá? Então, os equipamentos de proteção coletiva, normalmente a gente não coloca no trabalhador em si, né, a gente coloca no ambiente, tá? Por exemplo, um cone, né, para sinalizar, uma fita de sinalização, todos esses são equipamentos de proteção coletiva, né, que a gente está, na verdade, protege não só uma pessoa, né, protege várias pessoas. A gente sinaliza que o ambiente ali, né, contém algum perigo e a gente protege, então, os trabalhadores. Alguém pode me dar exemplos, então, de EPC? Escada. Fita zebrada. Isso, a fita. Eu falei isso, cone. Vara de manobra. Não é bem um equipamento de proteção, né? É uma ferramenta. Daí. Tá. Não deixa de ser a ferramenta de proteção. Porque se tu vai mexer numa alta tensão e ela não te proteger, tu toma um choque. Sim, mas é uma ferramenta, né? Daí ela tem uma certa isolação ali, mas... É de fibra, né? Tá. Então, olha só. A fita, né, que o Joaquim falou, aqui a gente tem o cone, né? Isso que tem aqui bem na direita, pra gente, é um tapete da isolação, tá? Então, se tu subir ali, né, tu vai ficar isolado, tá? É um tapete de borracha. Aí, ó, aqui a gente também tem extintores, tá? Você bota debaixo da escada, né, o tapete. Uma coisa pra gente tomar cuidado com o extintor é que tem um extintor de cada tipo, né? Por exemplo, se tiver um incêndio, alguma coisa relacionada à eletricidade, a gente não pode, por exemplo, utilizar um extintor de água, né? Tem que ser um de gás, tá? O químico. Que é classe C, eu acho. Classe C, classe elétrica, classe C. Mas tem agora, eu acho que é o ABC, que é os três juntos que dá pra usar, não? Não sei te dizer, Eduardo. Acho que sim, eles fizeram um padrão ali na empresa pra, tipo, era muito classificado. Aí pegaram um padrão só e pode ser usado tanto como elétrico quanto que é o ABC agora. ABC mesmo. Ele é um pó. O pior é que o ABC estão usando até em carro, em oficina fechada, essas coisas, em empresa. É um pó, Jonatas? Eu sei porque esse dia estourei e eu tive que pagar lá. Tá, ó, então talvez esse...
Tá? E só outro exemplo aqui também, a gente aqui tem então essa manta isolante, né? Que nem o pessoal vai fazer uma manutenção aqui, por exemplo, nessa linha e coloca essa manta isolante para isolar o fio ali, tá? Agora, olha só. Pensem que a gente tem uma situação, tá? Que a gente pode utilizar tanto EPCs, ou seja, tanto equipamentos de proteção coletiva, quanto equipamentos de proteção individual, tá? Qual vocês acham que a gente tem que escolher, né? A gente escolhe, então, primeiro, qual seria a prioridade? Colocar, então, EPCs ou EPIs? EPIs. EPIs. Tá. Por quê? Primeira proteção, Segurança, né? segurança e depois a gente poder manusear os equipamentos. Tá, então assim, ó, na verdade, se a gente tiver uma situação que a gente possa utilizar os dois, a gente vai sempre dar preferência a utilizar equipamentos de proteção coletiva. Por quê? Bom, por exemplo, assim, ó, pensem que a gente tem uma máquina, tá? Uma máquina de corte. O que vocês acham? Que é mais fácil a gente ir lá e colocar uma proteção na máquina para que tu não consiga se cortar? Ou que a gente vai lá e dê para cada trabalhador uma luva, né? É mais fácil tu ir lá e proteger a máquina. Tanto que normalmente é até mais barato, né? Porque imagina, sei lá quantos trabalhadores vão passar ou passar por uma situação. É mais fácil a gente tentar isolar aquele risco naquele local. Pensem assim, sei lá, numa fábrica que tenha muito barulho. É mais fácil a gente tentar ir lá e colocar uma proteção na máquina mesmo, né? Para que esse barulho fique contido ali, do que a gente fazer todos os trabalhadores usar fone, tá? Então, sempre, né, se tiver uma situação que der para escolher os dois, a gente sempre vai preferir utilizar o EPC, tá? Que daí a gente já consegue proteger mais pessoas ao mesmo tempo, tá? Então não vai ser obrigatório todo mundo utilizar um EPI, a gente vai proteger a máquina em si, a fonte, né, desse perigo, e normalmente vai ser mais barato também, tá? Conseguiram entender? Sim. Até porque assim, ó, tipo, que nem se a gente colocar um EPC, sei lá, na máquina, tá, a máquina faz um corte lá e a gente coloca uma proteção para que a pessoa não consiga se cortar. É até mais seguro. Por quê? Porque, embora seja obrigatório para o trabalhador usar uma luva, por exemplo, pode ser que ele não queira usar, né? E daí, se ele não utilizar, ele vai se expor mais ao risco. E às vezes, né, não tem o que fazer. Às vezes a gente fala para as pessoas que elas têm que utilizar e elas não utilizam, né? Então, é mais fácil já, né, tu controlar o risco ali, né? Tu colocar, por exemplo, uma proteção na máquina em si. Certo? Então, primeiro o EPC, tá? Caso não seja possível, né? Ou se continua tendo riscos, e daí então a gente vai para os EPIs. Tá? E agora, ó, tem uma imagem que quero que vocês me digam o que vocês acham que está errado aqui nessa imagem. O cara tá sem máscara de solda, show, uma garrafa na cabeça. Acho que ele não tá errado, ele tá certo. Então, olha só, a gente tem toda uma norma para os equipamentos de proteção, né? Então não é só utilizar qualquer coisa que tu vai estar protegido. Então, no caso aqui, ele só colocou uma garrafa ali na cabeça, e na verdade, né, ele deveria ter todo um equipamento de proteção apropriado que ele deveria usar, que não é uma garrafa na cabeça, né? Ó, vou emprestar para ele, ó. É isso aí, amigo Joaquim. Mas é melhor que nada, né, Joaquim? Ah, é. No Ficar aperto, cego aí no cara. É. Uns 3 dias sem dormir, só. Tá, e olha... é uma lixadeira. E agora, nessa imagem, ó. Nessa imagem aqui, a gente tem os disjuntores, tá? Que nem a gente tem em casa. E que, ó, tá vendo o que será que ele fez aqui? O que será que tá errado aqui? O cara tava caindo demais, juntou ele deu um jeito nele. Vai ficar preso agora. Então, olha só. Quando eu falei lá que tem normas, né, para esses riscos elétricos, tem também procedimentos que a gente tem que fazer. Uma das coisas que a gente sempre tem que fazer nas instalações elétricas também é a manutenção. Então, por exemplo, não adianta ir lá fazer um projeto, fazer a instalação numa instalação e nunca mais ir lá mexer. A gente tem que, né, de tempo em tempos também fazer manutenções para ver se ainda está tudo ok. E nesse caso aqui, ó, provavelmente foi um erro ou de mau dimensionamento, ou seja, esse disjuntor ele não foi bem dimensionado. Por exemplo, sei lá, eu vou ligar um chuveiro, né? Tem que ter uma fiação apropriada, né? O fio tem que ser grosso o suficiente, senão ele vai esquentar demais e vai cair o disjuntor. Então, ou pode ser tanto um erro de projeto,
Ou também pode ser que, por exemplo, a gente troca às vezes as coisas que a gente tem dentro de casa, né? Por exemplo, eu posso ter trocado o chuveiro por um mais potente. E aí agora a instalação já não dá mais conta. Embora tenha sido bem projetado, como eu troquei, né, o equipamento, agora eu precisaria trocar de novo. Trocar o disjuntor também. Tá? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer também é manutenção, tá? É fazer vistorias para ver se tudo ainda está funcionando bem. Provavelmente aqui, sei lá, trocou o chuveiro, colocou um chuveiro mais potente, então o disjuntor caía, por quê? Porque o fio esquentava, já que ele não estava bem dimensionado para isso, e ao invés de detectar, né, ver onde está o problema e fazer a troca, a pessoa só fez com que o disjuntor não caísse mais. O que isso pode acontecer? Pode até pegar fogo, né, porque o fio, se ele não está bem dimensionado, porque os fios, eles têm capacidade de corrente, tá? Então, quanto maior vai ser a bitola do fio, maior a corrente que vai poder circular por ele. Por isso que, normalmente, em chuveiro, a gente utiliza um fio de 6 milímetros, às vezes até de 10, depende da potência do chuveiro, tá? Então, aqui no caso, o que vai acontecer é que o condutor vai estar esquentando, o disjuntor, ele tem uma proteção por calor, tá? Por temperatura, conforme esquenta demais, que ele abre o contato. Então, ela vai estar esquentando e o disjuntor não vai conseguir abrir. Então, pode ser que até pegue fogo na instalação. Tá? Então, não façam isso, tá? Ou se você tem uma coisa em casa que está sempre caindo o disjuntor, pode ter algum problema, né? Alguma coisa que está mal dimensionada, algum condutor talvez que esteja esquentando demais. Tá? Olha só, essa foi a primeira unidade, tá? Que foi nas primeiras aulas que a gente viu isso, tá? A segunda unidade, já da nossa emenda, do programa da disciplina, foi de condutores e emendas, tá? Que daí o que tem dentro disso? Ferramentas, tipos de condutores, aplicação de condutores e como fazer emendas de condutores, tá? Só que antes de eu entrar na sua unidade, vocês lembram que eu falei um pouquinho sobre o que era a lei de Ohm, os conceitos de tensão, corrente e resistência? Lembra que a gente até fez uns exercícios disso? Tá. Tem uns cálculos também. Eu não escutei o que tu falou. Tinha uns cálculos também, né? Isso. Então, a gente vai fazer uns cálculos hoje também, tá? Então, ó, já que vocês lembram, ó, eu perguntei se vocês lembram, tá? Então, vocês vão saber me responder, né? O que é tensão, o que é corrente e o que é resistência. O João, tu lembrou até dos cálculos aí, ó. Então, tu... Pode falar se só lembra de um, ou lembra de, tensão tem a ver com isso, corrente tem a ver com aquilo, resistência tem a ver com aquele outro. O que vocês lembram disso? Tensão é a força que impulsiona os elétrons. Isso aí, Jaquim. O que mais? Quem é que vai dar outro chute? É de Lady, eu acho. Hoje eu tô toda desconcentrada, Job, não para. É com a bicicleta na sala, por cima de aquecedor, por cima do tudo. Daqui a pouco tô vendo a hora de dar um pulo aqui em casa. Então, olha aí, Edileide, tu falou de aquecedor. O que será que o aquecedor é? Olha aí, ó. Ih, professora. Vai, Joaquim. Vou chutar a bola para vocês. A resistência, dependendo do aquecedor, a resistência. Então, olha só, como será que funciona? Olha só, vamos pegar o aquecedor aí da Edileide. Olha só, o que é o aquecedor? Claro, tem alguns que são a óleo também, né? Então depende, mas como funcionam alguns aquecedores? Que é basicamente como funciona o chuveiro também. Tem uma resistência, tá? E passa uma corrente por essa resistência. E quando passa essa corrente, o que ele gera? Calor, tá? Então, a potência, né, que a gente aplica numa resistência, ela gera calor. Então, é assim, por exemplo, o funcionamento do chuveiro. A gente tem uma resistência ali dentro do chuveiro, vocês já devem ter visto, queimou a resistência do chuveiro, tem que trocar a resistência do chuveiro. Então, tem uma resistência no chuveiro, vai passar uma corrente, essa corrente vai gerar calor, vai fazer com que a água esquente, né? E daí, então, a gente vai ter água quente ali. Ou no aquecedor, por exemplo, pode esquentar o óleo, pode ser só aqueles que é só uma resistência e tem um ventinho, né? Depende do tipo de aquecedor dele. Então, olha só. Esses três conceitos, tá, a gente vai trabalhar bastante com eles, que são os principais, assim, em eletricidade, tá? É a tensão, a corrente e a resistência, tá? A tensão é uma força que vai impulsionar... Olha esse desenho aqui, tá? Então, no caso aqui, a nossa tensão seria esse bonequinho amarelo, tá? É a força que vai impulsionar os elétrons, tá?
Já a corrente, então, seria os elétrons em movimento, né? Então, a tensão está lá empurrando eles e a corrente, então, seriam esses elétrons se mexendo, já que a tensão está empurrando eles, que seria aqui o nosso bonequinho verde, tá? Por exemplo, vai ter umas imagens depois, eu falo alguns exemplos. E já a resistência, né, seria a resistência à passagem de corrente elétrica, tá? Vai ser uma oposição a essa passagem de corrente elétrica, que no caso aqui é o nosso bonequinho vermelhinho aqui, ó, que ele tá tentando não deixar ali a corrente passar, tá? Se a gente pensar aqui na minha garrafa d'água, tá? Olha só, pensem que a corrente é a água, tá? Então, olha só, se eu deixo a minha garrafa virada para baixo, tá, ó, a minha água tá aqui, ó, então a minha corrente tá aqui. Só que assim, ó, a corrente é o movimento dos elétrons, tá? E esse movimento ocorre em um caminho fechado. Então, se eu não tiver um caminho fechado, eu não tenho passagem de corrente, tá? No caso aqui, eu não vou ter um caminho fechado, tá? Mas eu só estou utilizando para exemplificar. Então, por exemplo, a tensão aqui na minha garrafa seria a força da gravidade, tá? Ela tá, né, forçando os elétrons para baixo. Só que por que eles não estão se movimentando? Porque, no caso, a minha tampa é fechada, né? Se eu abrisse a tampa aqui, a minha água ia sair. Então, né, eu tenho tensão, porém, pensarem, a gente pode ter tensão, porém, nem sempre quando a gente tem tensão, a gente vai ter corrente, que nem aqui, ó, eu tenho a força, né, eu tenho a força da gravidade, porém, meus elétrons não estão se movendo, tá? E a resistência, que no caso da minha garrafa d'água, seria a minha tampa, né? Como a minha tampa está fechada, ou seja, a minha resistência é muito alta, meus elétrons não vão passar, não vai ter corrente. Se eu for abrindo aqui a tampa, né, eu vou estar diminuindo a resistência desse meu exemplo aqui, daí sim, né, a minha água vai ficar saindo, tá? Então, se a gente pensar aqui nesse slide, ó, então, quando a gente fala, por exemplo, em 220 volts, que a tensão na tomada é 220, a tensão na minha casa é 220, ou é 127, isso é tensão, tá? Esse valor é de tensão. Que nem pilhas, tá? Pilhas, baterias, a pilha de 1,5 volts, bateria de 12 volts, tudo isso, esse valor que a gente fala é a tensão. A corrente, então, né, é o movimento ordenado dos elétrons em um caminho fechado, tá? Talvez uma coisa para vocês associarem, quanto maior a corrente, maior vai ser o condutor que a gente vai ter que usar. Não sei se vocês já compraram algum equipamento, às vezes micro-ondas, que o pino da tomada é de 20 amperes e não de 10, que daí os pinos são mais grossos e não é qualquer tomada que você consegue ligar. Sim. Então, por quê? Porque o micro-ondas tem uma corrente maior. Como a corrente é maior, a gente precisa de condutores mais grossos, por isso aquele pino é mais grosso, tá? Então, isso é a corrente. Tá? Normalmente, qualquer aparelhinho, se a corrente for menor, né, os pinos não são tão grossos, a gente consegue conectar em qualquer lugar. Certo. E a resistência, então, né, seria essa oposição à passagem de corrente. Se a gente pensar, por exemplo, no chuveiro, né, aquele fio, na verdade, a resistência, dependendo do caso, é só um fio enrolado, né? Se vocês olharem aqui nessa imagem, ó, esse fiozinho aqui seria uma resistência, pode ser o chuveiro, tá? Torneiras elétricas também, aquecedores também tem resistência, tá? E essa imagenzinha aqui deles com os risquinhos coloridos, eles são resistores que a gente utiliza normalmente em eletrônica, né? Se vocês já viram um equipamento eletrônico, vocês vão ver que tem alguns desses dentro. Certo. Tá bom? Beleza. E tem algum microfone dando ruído, pessoal. Não sei se vocês estão ouvindo aí também. Aí, falei. E alguém lembra, então, o que seria a lei de Ohm? Então, olha só. A gente viu os três conceitos, então, né? Tensão, corrente e resistência, tá? E a lei de Ohm é uma equaçãozinha que a gente utiliza para quê? Para que se a gente tiver dois, por exemplo, eu tenho a tensão e a corrente, eu consigo descobrir a resistência, tá? Ou se eu tenho a resistência e a corrente, eu consigo descobrir a tensão. Então, são três, né? Três variáveis, eu tendo duas delas, eu consigo descobrir a terceira, tá? E a lei de Ohm, então, é a relação entre essas três variáveis, tá? A lei de Ohm, ela relaciona a tensão, a corrente e a resistência, certo? Então, aqui, ó, a lei de Ohm, o que ela diz? Que a tensão é igual a resistência vezes a corrente,
Então, por exemplo, se eu saber qual é a corrente, por exemplo, eu tenho lá meu chuveiro, tá? Eu sei qual é o valor da resistência dentro dele e eu sei qual é a corrente que vai passar por essa resistência. Então, se eu multiplicar esses dois valores, eu vou conseguir encontrar a tensão. Mas eu também posso falar, por exemplo, que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente, daí eu vou passar a corrente para cá, tá? Então, tendo duas dessas variáveis, a gente vai conseguir encontrar a terceira. E aqui daí só tem as unidades, tá? Porque isso é medido, né? Por exemplo, a tensão, ela é medida em volts, tá? Que é esse Vzinho aqui, ó. Essa é a unidade da tensão. Já a unidade da corrente, ela é medida em amperes, tá? E a unidade da resistência, ela é medida em ohms, que é essa letra grega que está aqui embaixo, ó, que esse aqui é o símbolo do ohm, tá? Por isso, então, né, que a tensão, né, é 220V, que é volts, tá? E agora, então, pensando na lei de Ohm, ó, eu quero que vocês me ajudem a fazer uns cálculos aqui, ó. Olha só. Pela lei de Ohm, né, por essa equação que relaciona esses três critérios, eu sei que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, tá? Então, se eu tiver a resistência e a corrente, eu só multiplicar um pelo outro que eu vou encontrar qual é a tensão. Aí, olha só, eu tô falando para vocês que eu tenho um circuito, tá? E a corrente dele é de 5 amperes, tá? Então, eu tenho um circuito que está passando uma corrente, né, num caminho fechado, e essa corrente é igual a 5 amperes. E a resistência desse circuito é de 10 ohms. Tá? Então, veja só, eu tenho a corrente e eu tenho também a resistência, tá? Então, ó, usando essa equação aqui em vermelho, né, multiplicando um valor pelo outro, eu vou conseguir encontrar qual é a tensão, tá? Então, aqui tem algumas alternativas, né? Letra A, B, C, D. Qual vocês acham que é, então, a correta? Letra D. Letra D. Tá. Olha só. Vocês lembram do slide anterior que eu falei das unidades? Isso, ó, a Juscelino falou que é D também. Vamos ver. Então, ó, a unidade de tensão é o volt, tá? O Vzinho, tá? Então, a gente já viu que a letra B está eliminada, né? Porque a letra B tá dando em amperes, né? E amperes não é unidade. Então, a letra B a gente sabe que não tá errada, né? Não tá certo, tá? Então, olha só. Como eu sei que a resistência é de 10 ohms e a corrente é de 5 amperes, é só multiplicar um valor pelo outro, né? Então, ó, eu multiplico a resistência, que é 10, vezes a corrente, que é 5. Então, eu tenho 10 vezes 5, tá? Não, ó, Gabriel. Como a gente vai multiplicar a resistência pela corrente, então eu tenho 10 vezes 5. 10 vezes 5 é 50, tá? Então, a tensão desse meu circuito aqui vai ser de 50, tá? 50 volts. Por isso que vocês acertaram, tá? A letra D é que tá correta. Alguém não entendeu como resolver? Então, ó, a equação, então, né, que como a gente tem dois critérios, que a gente tem duas variáveis, a corrente e a resistência, é só a gente multiplicar um pelo outro que a gente vai encontrar a tensão. Então, a gente multiplicou aqui os 10 pelo 5, deu 50, a gente sabe, então, que a tensão desse circuito vai ser de 50 volts. Tá? Agora, vamos continuar. Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu, por favor, fale que eu explico de novo, tá? Olha só, agora a gente tem um chuveiro, tá? Pensem que a gente tem um chuveiro, tá? E a resistência desse chuveiro é de 10 ohms, certo? E eu sei que esse chuveiro, né, eu tô aplicando ele uma tensão de 220 volts, que nem, por exemplo, o chuveiro aqui da minha casa, tá? Então, eu tô aplicando 220 volts, que é a tensão que eu tenho na tomada, e a resistência dele é de 10 ohms. Aí eu quero saber qual é o valor da corrente. Como é que eu faço isso? Bom, pela lei de Ohm também, ó, eu sei que a corrente vai ser igual a tensão dividido pela resistência, tá? Então, eu pego o valor de tensão, que é 220 volts, e divido pela resistência, que é de 10 ohms. Aí, assim, eu vou encontrar qual é a corrente que vai passar pelo meu chuveiro, pela resistência do meu chuveiro, tá? Quanto vocês acham, então, que é, né? Qual alternativa vocês acham que é a correta? Letra B. B? Isto. B ou D? Ai. É divisão, né? Eu tô aqui, ó, em azul, a tensão dividida pela D. resistência. Ó, 2 já falaram que é D, vamos lá.
Aqui. É a última. Então, ó, pessoal, a nossa tensão nesse caso é 220 volts, tá? Então vai ser que eu vou colocar aqui em cima, né, no lugar da tensão. E a resistência é de 10 ohms. Então, ó, eu vou ter 220 dividido por 10. Eu posso só cortar os zeros aqui, ó, que daí eu vou ter 22 dividido por 1. E qualquer coisa dividido por 1 é o valor mesmo, tá? Então, a minha corrente aqui, tu inverteu, tu dividiu a resistência pela tensão. Tá certo. Aí dava mesmo a letra B ali, mas É que essas alternativas já são planejadas, né? Tá? Então, a corrente desse chuveiro aqui é de 22 amperes, que é a letra D que está correta. Isso aí, tá? Então, olha só, vocês vejam que aqui já é uma corrente bem alta, né? Mas, às vezes, normalmente os chuveiros, eles têm correntes até maiores, tá? O que a gente tem aqui em casa, eu acho que é em torno de 6.500 watts. A gente pode ver pela potência também, né? Só dividir a potência pela tensão que a gente vai ter o valor da corrente que do chuveiro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Se o meu chuveiro é de 7.500 watts, eu posso só dividir esse valor por 220, que eu vou saber qual é a corrente, ó. Então, no meu aqui em casa é de 34 amperes. Então, imagina esse valor muito elevado. 34 amperes é a corrente que passa pelo chuveiro. Por isso que, né, o fio, né, a fiação do chuveiro tem que ser mais grossa, tá? E o disjuntor também. Então, ó, eu tenho que utilizar um disjuntor de, no mínimo ali, eu acho que o outro é, não sei se tem de 36 amperes, acho que é de 40 amperes aí, tá? Porque se eu utilizar um menor, o disjuntor vai ficar caindo toda hora, né? Talvez não caia no verão, porque no verão, como a gente utiliza, né, não... Porque assim, essa é a corrente que passaria no chuveiro quando ele está no máximo, né? Quando a gente coloca lá para esquentar a água no mais quente. No verão, a gente normalmente utiliza mais baixo, né? Porque como não está tão frio, a gente utiliza, né, a água mais fria, tá? Então a corrente vai ser menor. Então, sei lá, se vocês trocar o chuveiro no verão, talvez até não fique caindo de disjuntor, mas aí quando chegar no inverno, que for aumentar a temperatura, daí sim, né, vai ser pior. Sim, acho que tá tapete. Tá? Vamos lá agora, ó. Mais um exercício, ó. Pensem agora, ó, a gente tem uma lâmpada, tá? A lâmpada aí da casa de vocês. Aí eu tô aplicando uma tensão nessa lâmpada de 110 volts, tá? E a corrente que tá passando por essa lâmpada é de 10 amperes, tá? Então, ó, a tensão 110 volts, a corrente é de 10 amperes. E eu quero saber qual é a resistência dessa lâmpada. Então, para a gente descobrir a resistência, é só a gente pegar o valor de tensão e dividir pelo valor de corrente, tá? Aí vocês vêm aí e me digam quanto vocês acham que é a resistência dessa lâmpada. letra C. Então, olha só. Vamos ver as alternativas aqui, ó. A resistência, ela é dada em ohms, tá, pessoal? A unidade da resistência é ohms. Como a letra B aqui está em amperes e a letra D está em volts, a gente sabe que não é B nem D, tá? Por quê? Porque a unidade está incorreta, tá? Amperes aqui, o Azinho é a unidade de corrente. E o V aqui embaixo é a unidade de tensão, tá? Então não é a letra B nem a letra D, tá? Então eu sei que está entre A e C, tá? Então, ó, a gente vai pegar a tensão, que é 110 volts, e dividir pela corrente, que é de 10 amperes. Aí, ó, tem 110 dividido por 10. Posso só cortar os zeros aqui, eu fico com 11 dividido por 1, tá? Então, a resistência aqui, né, da minha lâmpada vai ser de 11 ohms, tá? Por isso que a letra C e não a B. A B, o valor tá correto, 11, porém a unidade tá errada, tá? E a gente tem que ver a unidade também. Assim como a gente, quando vocês forem fazer os exercícios, né, lembrem sempre de colocar a unidade no final, tá? A 11 o quê? 11 ohms. Ou se eu estou medindo tensão, 220 o quê? 220 volts, tá? Então lembrem sempre de escrever a unidade também. Certo? Então esses, né, a gente fez 3 exemplos aqui da lei de Ohm, né? Um a gente tinha que achar tensão, outro achar corrente, outro achar resistência. Então sempre que eu tiver 2 variáveis, né, eu consigo encontrar qual é a terceira.
Tá? E agora, então, depois a gente viu os condutores, tá? Então, para vocês, o que vocês acham, né, que é um material condutor? Vocês lembram lá quando a gente viu os materiais condutores? Sim. Tá, Eduardo, calma. Vai ter uma pergunta que vai ser quais são os materiais condutores, mas agora eu quero saber o que é um material condutor. Conduz a energia? Nossa. O que conduz a eletricidade. Então, um material condutor, né, é que ele tem facilidade, né, para passar corrente, que ele permite a passagem de corrente elétrica por ele, tá? Isso vem lá do átomo, que tem a ver com o número de elétrons que tem na última camada do átomo, tá? Isso tem a ver, então, com o tipo do material. Mas, enfim, o que é um material condutor? É um material que tem facilidade, né, de passar corrente por ele, tá? Ele permite a passagem de corrente por ele, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, tá, dos materiais. Normalmente os metais, tá? Os metais são bons condutores, certo? Então, agora, ó, Eduardo, agora tu pode aí falar que tu tinha falado antes, ó, para vocês citarem alguns materiais condutores. Xixi. É um condutor, né? É, sério. É por causa dos sais minerais ali da urina. É, sério. É ou não é, professor? Mas eu estou perguntando os materiais agora, pensando nos metais, nos sólidos, não nos líquidos. Tá, cobre, ouro. Acho que o ouro é um dos maiores. Bronze. O ouro é um dos maiores condutores, né? Isso. Então, olha só. Aqui eu tenho uma tabelinha, tá, pessoal? E aqui, ó, tem os metais, tá? Os materiais, eles estão classificados em relação à condutividade. O que seria a condutividade? Seria parecido com o inverso da resistência. Então, em materiais existe também a resistividade e condutividade. Resistividade seria a dificuldade de passar corrente e condutividade seria a facilidade de passar corrente, tá? Então, quanto maior é a condutividade de um material, melhor condutor ele é, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, a prata é o melhor condutor que a gente tem, tá? Aqui tá em porcentagem, tá? Então, ó, a prata é o melhor condutor. Só que, por que será que a gente não utiliza tanto prata e utiliza mais cobre, por exemplo? Pelo valor? Exato, porque prata é muito caro, né? Além do que, assim, ó, não adianta um material ter uma condutividade boa, mas ele ter propriedades ruins. Porque, por exemplo, assim, imagina, o cobre, né? A gente faz fios de cobre. Imagina se ele fosse facilmente quebrável, né? Ia ser ruim, imagina, ia ter um condutor, daí tu ia mexer nele, ele já ia quebrar, ele já não ia mais ter, né, um caminho fechado, porque ele ia se quebrar. Então, não basta também, né, ter uma boa condutividade, mas ele tem que ter propriedades boas também, tá? Claro, isso depende da aplicação que tu vai ter, né? Por exemplo, para fios, né? Por isso que a gente utiliza tanto cobre, tá? Mas ó, o ouro também é um bom condutor, o alumínio, vê aqui, ó, tungstênio e níquel e ferro já são bem menores, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, como o cobre tem 100% da condutividade, eles têm só 14%, tá? Então são condutores bem piores. Tá? Aí aqui, ó, pode falar. Tem cabos de alumínio como para fazer redes, né? Eles têm uma alma de aço, né? Até só para fixar ele, né? Deixar uma estrutura mais firme, que ele não fique muito embarrigado, né? Porque daí ele trabalha o alumínio, como é muito macio, né? É que assim, ó, tem aplicações. Olha, se vocês olharem nessa tabela aqui, ó, o alumínio conduz 61% só, enquanto o cobre conduz 100%. Então, tipo, o alumínio conduz 38%, 39% menos que o cobre. Só que tem muitos casos que o alumínio é utilizado até por causa do peso, tá? O alumínio é muito mais leve que o cobre, tá? Então, por exemplo, em redes, né? Por exemplo, sei lá, nos postes que tem na rua, né? Nos cabos, às vezes é utilizado mais cabo de alumínio porque eles são bem mais leves. Embora a gente vai ter perda, porque o material não é tão bom condutor, isso vai ser compensado, por exemplo, nas estruturas, né? A gente teria que ter estruturas de sustentação muito mais reforçadas para aguentar um peso maior se a gente utilizasse o cobre,
tá? Então é todo feito um cálculo de custo-benefício, tá? No caso, é melhor a gente utilizar o alumínio, mesmo tendo perdas ali na condução, mas a gente não vai gastar tanto assim em estruturas de sustentação, tá? Ou também tem esses cabos que o Eduardo falou, tem uns que ele tem só alma de aço, alguma coisa assim, tem cabos que tem alumínio e cobre junto, tá? Por exemplo, por fora de alumínio, por dentro de cobre, tá? Daí tem vários cabos diferentes, que depende da aplicação, tá? Então, aqui na imagem, ó, eu tenho alguns exemplos de cobre, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma placa de circuito impresso, que tem as conexões aqui em cobre, aqui tem um fio, aqui já tem um barramento, tá? Olha, aqui já tem os cabos, então, de alumínio, tá? Ó, por exemplo, o alumínio já tem uma resistência à corrosão maior, tá? Então, dependendo de onde for utilizado, talvez utilizar alumínio. Como o alumínio é o elemento que tem mais abundante na Terra, também o custo dele é menor, tá? Aí aqui, ó, a prata é um condutor muito bom, porém, né, tem um custo muito elevado. Então, ele é utilizado normalmente, às vezes, em algum contato, né, que a gente precisa muita precisão, ou não quer que tenha, que seja corroído, alguma coisa assim, a gente utiliza a prata, mas são aplicações bem mais específicas, tá? Tem também o ouro, ó, mas também, normalmente isso é utilizado em peças de contato, às vezes em relógios, coisas assim, tá? Aplicações mais específicas também devido ao custo e algumas propriedades deles. E um metal aqui, tá? Não sei se alguém já soldou aí, já mexeu com solda, a gente utiliza, né? Que é o estanho, tá? Por quê? Porque a gente consegue, né, que fazer com que ele derreta numa temperatura não muito alta, tá? Porque isso tem a ver também. Imagina se eu tivesse um metal que fosse derreter só a 1000 graus. Aí eu ia ter que colocar um soldador ali e morrer esperando aquele metal derreter para eu conseguir fazer uma solda, tá? Então o estanho é tão utilizado em soldas, né? Por causa exatamente da temperatura dele, tá? Que ele consegue, a gente consegue derreter ele em uma temperatura não tão alta. E ele também. E ele é bem resistente, né? Não quando ele tá. Quando que nem se tu pega ele assim, rolo, tu consegue quebrar facilmente, mas depois Sim, que tu solda ele, não, né? depois esfria ali. Tá. E agora, então, uma pergunta que a gente viu lá. Vocês lembram qual é a diferença entre fios e cabos? E aí, o que vocês acham? Fio seria um. Cabo. O cabo passa Pode falar aí. juntos e o fio é um só. Isso, então o fio é um só, né? E cabo são vários fios juntos ali, tá? Por exemplo, aqui na minha imagem, ó. Então, aqui na esquerda a gente tem um fio, né? E aqui temos cabos, que são vários fiozinhos pequenininhos juntos ali, tá? Normalmente o fio, ele é mais rígido, tá? Não é tão flexível, então a gente não consegue, ele não é muito maleável, é mais difícil de fazer movimento com ele. Já o cabo, ele é mais flexível. A gente viu lá que também tem graus de flexibilidade, né? Tem as classes dos condutores de acordo com a flexibilidade deles. E não sei se vocês lembram que a gente viu também, né, que quanto maior é a bitola do fio, ou seja, quanto mais grosso é o fio, é mais difícil de fazer emendas e também de lidar com eles, né? Imagina, quanto mais grosso for o fio, pior vai ser de eu conseguir mexer com ele. Eu vou ter que usar alicates para torcer, para fazer movimentos com ele, então vai ser mais difícil de lidar. Deixa eu ver se eu encontro uma coisa aqui para mostrar para vocês. Aqui. Ó, então, por exemplo, ó, o que eu tenho aqui, será que ele é um fio ou é um cabo? Conseguem ver? É um fio, né? Só um, tá? E vocês lembram que a gente estudou as emendas depois, os tipos de emenda? Sim? Sim. Sim. Tá? Então, vocês lembram que tipo de emenda é essa aqui? Não sei se vocês conseguem enxergar bem. Eu não tô lembrado.
Sei, não é o... Tá meio ruim de ver aqui, mas não é o cola de rato que ele fala. É rabo de rato, né? Cola de rato. Rato Essas velho. duas. E essa aqui, ó. Agora, Joaquim, qual que é essa aqui? Não lembro o nome agora. Não vou lembrar o nome. Essa é de derivação daí, tá? Então a gente viu, né? Quando for necessário, a gente pode emendar os fios, daí a gente viu que tem tipos de emendas diferentes, que depende, né, da aplicação, do que a gente precisa fazer. Se a gente quer só puxar um fio, se a gente quer emendar 2 fios. Tem também um número de voltas, né, que a gente precisa dar, um número mínimo de voltas para garantir que a nossa emenda vai ser boa, tá? Que ela vai ser resistente, né, tanto a tração, ou seja, se eu ficar mexendo, ele se vai ter mexendo, ela não vai romper. Além disso também, né, lembrem que a gente tem que isolar depois, né, porque a pessoa não pode encostar ali e levar choque, tá? Então, aqui para fechar hoje, ó, quero que vocês me digam o que vocês acham. Tem uma coisa errada, será, nessas imagens aqui? Tudo errado. O que tá errado? As emendas? As emendas mal feitas ali embaixo, só enganchado. E o outro Tá ali, certo, pra dar errado. passou uma fita plástica lá só. Então, ó, aqui embaixo, né, tá vendo que eles só engancharam um fio no outro. Então, se eu só encostasse ali, mexesse num cabo, já ia soltar, né? Então, lembrem, tem um número certo, um número mínimo de voltas que a gente tem que dar para o lado, né, para os lados. Então, não é só encostar um fio no outro ali que vai dar bom, né? Que nem aqui em cima, olha, daí os caras que eles só colocaram um fio ali, colocaram os lacres também, não é a maneira correta, né? Provavelmente isso vai dar problema, tá? Que se tu fosse mexer, puxar os fios, eles iam se soltar. E agora aqui, ó, na direita, ali nesse interruptor, o que vocês acham que tá errado? Os cabos pra fora da eletrocalha? O que mais? Tu não vê nada de estranho aí? Aí Já também até derretidinho. derreteu já. Então, tá derretido, né? Eu não Por soube quê? aquecimento. Provavelmente esse cabo ele não tá bem dimensionado, né? Tá passando uma corrente muito maior que ele suporta, ele tá esquentando, que tá derretendo até o plástico ali do interruptor. Eu só esqueci de tirar um copo d'água ali pra esfriar. Tá? Então, é isso. Semana que vem, então, a gente vai... É o último slide. Semana que vem, então, a gente vai, né, começar ali pelas emendas e vai ver dar uma revisadinha, assim, também com perguntas, tá? Vocês vão me ajudando, a gente vai respondendo pra gente ver o que a gente viu até a semana passada ali, que foi a parte dos interruptores, tá? Então, a gente vai ver desde emendas, né, revisar o conteúdo desde emendas até lá os interruptores, que a gente já viu os 3. Vocês lembram qual foi os 3 tipos de interruptores que a gente viu? Simples. Simples, o Three-way, four-way. O anelo intermediário, né? Isso aí. Muito bem. Ó, já estão super revisando até para semana que vem, ó. Ô, professora, Oi. posso fazer uma pergunta referente à energia aí? Pode? Por que na rede trifásica a gente vai medir lá, cada fase é 220, certo? E por que quando vai medir uma fase com outra fase, a gente vai